Crianças, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. E hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os problemas no campo no Brasil. Então, é uma matéria da apostila de História e Geografia que foi elaborada por Débora Cristina Godoy, Lúcia Gentil e Silvia Helena Brandão. Então, a gente sabe já que o campo ele traz muitos benefícios, né? São muito importantes para o Brasil. Por quê? Porque gera um emprego, renda, alimenta a população, fornece matéria-prima para a indústria e também traz muito dinheiro para o país, né? Porque muito do que é produzido aqui, de açúcar, café, soja, laranja, carne, são exportados, são vendidos para outros países, tá? Mas também no campo tem problemas e nós vamos hoje estudar alguns deles. O primeiro deles é poluição química. O que é poluição química? O agricultor, para ele controlar as pragas agrícolas, ele precisa usar, muitas vezes, de produtos, de venenos, de produtos químicos para fazer esse combate. Primeiro, nós vamos ver o que são pragas agrícolas. São insetos como a mosca branca, percevejo, fungos, ou plantas, né, que a gente chamaria de mato, né, plantas que invadem as plantações e que podem prejudicar o crescimento delas ou até mesmo acabar com a plantação, né? Então, aqui nós temos fotos do pulgão, da lagarta, da cana e da mosca branca, né? Uma das maneiras mais comuns de se combater essas pragas agrícolas é usando de defensivos agrícolas ou produtos químicos. O que são defensivos agrícolas? São agrotóxicos e eles são usados, né, produtos químicos, para garantir o combate dessas pragas e garantir uma boa produção de alimentos, né, boa produção do produto que foi plantado. Mas, por um outro lado, quando ele é usado de forma errada ou em excesso, eles são tóxicos. Por quê? Porque eles podem contaminar tanto o alimento que está sendo produzido ali, que foi plantado usando esses agrotóxicos, quanto com as chuvas eles podem ser levados para os rios, pode poluir a terra, poluir os rios, matar animais, matar os peixes. Então, ocorre a poluição química, tá? Professora, mas e aí, como faz então? Uma das opções pode ser usar com cautela esses agrotóxicos, mas de uma maneira ainda melhor, é indicado o controle biológico. O que é isso? É uma maneira de combater as pragas que destroem as plantações. Só que são utilizadas plantas cujo cheiro afasta essas pragas ou predadores naturais. O que são predadores naturais? São outros insetos ou pássaros que se alimentam dessas pragas. Então, por exemplo, o louva-a-Deus. Ele faz o controle biológico. Por quê? Porque ele se alimenta dessas lagartas, dessas moscas. Então, o louva-a-Deus ele faz um combate natural dessas pragas, tá? Se alimentando delas. Com o controle biológico, acaba-se com a praga sem contaminar solo, a água ou as pessoas. Agora aqui vocês vão observar essa imagem. Vocês vão pintar de vermelho o produto químico usado para combater a praga. Pinte de marrom as pragas agrícolas e pinte de azul o rio, tá bom? Depois, a aplicação de produtos químicos sem equipamentos de proteção, onde podem provocar doenças no trabalhador rural. Então, vocês vão pintar aqui os equipamentos de proteção que devem ser usados.
e depois vocês vão anotar aqui quais são esses equipamentos de proteção. Então, a gente está vendo aqui na imagem, né? O homem tá de luva, tá de máscara, tá de botas, galochas, né? E tá com uma roupa, né, toda impermeável e toda de manga comprida, para não ter contato do agrotóxico com ele, com a pele, com o olho, boca, nariz. Então, vocês vão escrever aqui quais são e vão pintar essa ilustração, tá bom? Depois a gente vai para a página seguinte. Observem essa imagem e responda. Por que a área retratada ficou assim? Então, a gente está vendo aqui que antes era uma imagem da floresta amazônica, mas que teve uma queimada. Então, por que ficou assim? Porque ela sofreu uma queimada, né? O desmatamento. Vários motivos levam pessoas a desmatar áreas de floresta por queimadas ou corte de árvores, para transformar aquela área em plantação ou em pasto. Então, esse é um outro problema do campo, né? O desmatamento. Aqui a gente tem floresta desmatada para produção em Querência, nordeste do Mato Grosso. Então, lá ao fundo a gente vê a floresta e aqui já toda desmatada, né? E a floresta devastada para a abertura de pastos em Pará, em Anapu. Outro motivo é a retirada de madeira das florestas, que é matéria-prima usada para fazer móveis, portas, janelas, telhados, tanto no Brasil como no exterior. E também cortam-se árvores para produzir carvão vegetal, né? Nesse caso, a árvore é derrubada, cortada em pedaços, colocados em fornos de barro, onde é queimada. A madeira se transforma em uma substância preta, que é o carvão, que é usado em churrasqueira, lareira, aquecedor, forno e fogões industriais. Então, ao invés deles usarem madeiras próprias para fazer o carvão, muitas vezes eles destroem árvores da floresta, que não deveriam ser destruídas, que não deveriam ser cortadas, para utilizá-las como madeira para fazer o carvão, tá bom? A lei brasileira só permite o corte de árvores com autorização do governo. Porém, muitos madeireiros não respeitam essa lei e retiram madeira de florestas ilegalmente, deixando muitas espécies de animais sem lar. O desmatamento traz muitas consequências negativas. Desaparecimento de espécies, de plantas e de animais, porque quando eles sobrevivem à queimada, eles vão embora, né? Eles vão para outros lugares e muitos até morrem mesmo com as queimadas, né? A segunda consequência é a erosão. Então, quando não tem plantas no solo, com a água da chuva, ele começa a ter erosão. Quando a vegetação é cortada, o solo fica sem proteção. Então, a enxurrada vem e leva tudo, carrega tudo, né? É levado as plantas, são levados também os nutrientes do solo, que as plantas precisam para crescer saudáveis. Sem a cobertura vegetal, o sol vai ressecando o solo e carrega a terra para outros lugares, o que faz aumentar ainda mais esses buracos de erosão. Isso leva ainda a outro problema, a um terceiro consequência. Com o empobrecimento do solo, os produtores rurais abandonam esse lugar e vão para outro, destruir outro pedaço da floresta e fazer tudo de novo. Então, eles vão cada vez mais destruindo a nossa floresta. Daí aqui a gente tem uma atividade. Observe essa tirinha e responda. Quem você veio buscar? Então, tá falando com a morte, né? E ela responde, o verde. Então, as árvores aqui foram todas cortadas. A personagem de capa preta e foice na mão representa a morte. O que ela foi buscar no campo? Vão responder. Por que essa personagem está com uma expressão de decepção?
Porque o homem já destruiu tudo, né? Quando chover, o que pode acontecer com essa área que foi desmatada? Então a chuva vai levar tudo, né? Enxurrada, vai levar a terra, vai levar os nutrientes, né? Vai provocar a erosão, né? Um outro problema do campo é o trabalho escravo. É um problema social, né? É quando os trabalhadores que têm uma condição de vida muito pobre, então os grandes fazendeiros vão lá e levam eles para trabalhar em fazendas. Prometem mil coisas, prometem boas condições, mas prometem uma boa coisa, mas isso não é cumprido. Quando chegam nessas fazendas, eles são colocados em alojamentos e lá eles começam a trabalhar num regime que é quase que escravos. Por quê? Porque quando eles foram para essas fazendas, o patrão geralmente adianta um pouco do salário, ele leva a pessoa até lá, então a pessoa não paga o transporte. E quando chega, eles estão devendo para os fazendeiros, para o patrão. Então, eles ficam trabalhando sem estar recebendo, para pagar o que eles já gastaram, né? E no alojamento, a alimentação, os materiais de trabalho, como foices, facões, também são cobrados deles. Então, cada vez está aumentando mais essa dívida, né? E eles tornam-se praticamente escravos. Trabalham só para pagar, né? A própria comida e os equipamentos, as luvas, as enxadas, foices, tudo isso. E esses patrões, eles contratam homens armados para vigiar esses trabalhadores, para impedir com que eles fujam ou que se revoltem. E eles sofrem muitos maus tratos. Vocês vão ler essa notícia de jornal. Homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura de Goiás. E vai ser a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vocês vão, com base nessa notícia, vocês vão reescrever essa notícia. Então, vocês vão estar contando de uma outra maneira essa notícia, contando os mesmos fatos, mas do jeitinho de vocês. Eu não quero uma frase, eu quero um texto, tá, pessoal? Uma notícia. Então, vocês vão criar primeiro vocês vão fazer a manchete, né, em cima. Vocês vão fazer ela diferente da que está aqui. E vocês vão contar a mesma história de uma outra maneira, usando as palavras de vocês, tá? Por hoje é só. Um super beijo e até segunda. Lembrando que terça-feira começam as avaliações, então vocês já podem começar estudando. Na terça-feira é português e matemática, e é tudo que foi trabalhado na apostila. E dia 29 é História, Geografia e Ciências. Tá bom, pessoal? Um super beijo e até mais.